Sejam bem-vindos ao segundo episódio da terceira temporada do Talk Show da Nutrientes para a Vida. Eu tenho dois grandes convidados aqui, professor Walter Casarin, que é engenheiro agrônomo e coordenador geral e científico da Nutrientes para a Vida, e o Gustavo Spadotti, que é chefe geral da Embrapa Territorial. E nosso assunto de hoje é muito além das lavouras e o poder dos fertilizantes na pecuária. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Professor Walter, qual a relação do uso dos fertilizantes com a nutrição dos animais? Bianca, a relação é totalmente direta, porque se a gente for perceber, nossos solos são pobres. Como a gente já sabe disso, a gente tem comentado isso há muito tempo, e nós precisamos nutrir o nosso solo para poder nutrir as plantas e poder, assim, nutrir os animais. Então a carne que chega para a gente lá na nossa mesa, seja para um churrasco, seja para fritar na frigideira, ele tem que estar com todos os seus nutrientes. Então só alimentando bem as plantas que nós vamos ter uma carne com qualidade nutricional. É exatamente isso. Gustavo, você com toda a sua área de estudo, de pesquisa, de atuação, né, como é que você vê hoje, né, o solo brasileiro, os pastos brasileiros, né, as dificuldades, os desafios para a gente garantir uma boa nutrição animal? Bom, Bianca, essa é uma ótima oportunidade de discorrer sobre um tema que é tão caro para todos nós, que é a melhoria da qualidade das pastagens. Ou seja, conseguir produzir mais alimento para os gados num menor espaço de terra. Isso é um grande desafio porque, como o Walter disse, os nossos solos são muito pobres e eles não conseguem produzir uma quantidade ideal de alimentos para todos os animais. Por isso, lançamos mão da fertilização, da calagem, que é aplicar o calcário também nessas áreas para conseguir produzir mais. Mas ainda temos muitos e muitos milhões de hectares de pastos que estão abaixo do seu potencial produtivo. E o trabalho da Embrapa Territorial é justamente mapear esses territórios e levar as melhores tecnologias para que o pasto seja melhor nutrido e a gente consiga mais animais por área. Para conseguir o que no fim das contas? Ter o que a gente chama de efeito poupa-terra, que é quando a gente consegue produzir mais carne por menos área, liberando esses pastos que antes estavam degradados para outras produções agropecuárias, evitando assim novos desmatamentos no nosso território. Ou seja, promovendo também uma agricultura sustentável, uma pecuária sustentável também, né? Exatamente, uma pecuária de precisão. Uma pecuária de precisão. Mas é fato que os animais, gado, né, todos da cadeia alimentar, né, precisam se alimentar e eles são, vamos dizer, o principal alimento são os vegetais que vêm do pasto, tem ração, logicamente, mas esses vegetais precisam crescer em solos muito bem nutridos, muito bem cuidados também. E acho que há aqui no Brasil, a gente visitando pequenos produtores ou áreas rurais, a gente tem um país enorme com diferentes áreas, a gente sabe que há um desafio muito grande para o produtor pecuário, né, desse cuidado com o solo. Gustavo, o que você vê como melhoria para que isso realmente aconteça? Eu acredito que a união entre dois segmentos do nosso agronegócio, ele é fundamental para a gente atingir esses grandes ganhos em escala, que é a união entre os agricultores e os pecuaristas, ou a atividade agrícola e a atividade pecuária, porque elas, quando somadas dentro do mesmo espaço de terra, trazem ganho para ambas as áreas. E a consequência de todo esse investimento, vamos dizer, desse cuidado, dessa atenção, dessas boas práticas, é uma economia também, né? É uma economia e uma economia circular, porque os produtos da agricultura, como a soja, o milho ou outros grãos, eles também servem para a ração animal. Então você consegue otimizar os dois sistemas de produção dentro da mesma propriedade rural. É o que a gente chama de economia circular, quando a sobra de uma atividade agropecuária serve de insumo ou de nutriente para a próxima. Então, se você coloca o gado numa região onde vai ser pastagem ou vai ser agricultura depois, os próprios dejetos, os cocôs e os xixis desses bois, eles vão ajudar também a fertilizar novamente as próximas lavouras que vão vir em sequência. É um ganha-ganha. Que são os adubos orgânicos, naturais dessa produção. Exato, mas o que o Gustavo está falando é dessa integração lavoura-pecuária e muitas vezes a gente pode até colocar floresta junto disso. Integração lavoura, pecuária e floresta junto.
e que a gente tem aí um ganho um pouquinho melhor, e isso ajuda muito a sustentabilidade ambiental. E por que a floresta acaba contribuindo para esse meio, esse ecossistema? Porque você tem um outro produto, além da agricultura, além da pecuária, você tem a floresta. Você pode ter ali um eucalipto, né, que pode ser fonte de lenha ou fonte de celulose. Né? Então, mas são sistemas que estão integrados e que se ajudam. Né? Então, esse é um sistema que a gente pode dizer de sustentabilidade ambiental. Eu queria só colocar mais um ponto que é interessante, que o Gustavo falou, que nós temos uma área enorme hoje de pecuária, né, de pastagem. No Brasil, e que deve estar por volta de 180 milhões de hectares, mais ou menos, né, Gustavo? Isso. E dessa área, né, a gente pode trazer muito para a agricultura. Então, às vezes, tem um certo receio da população que, se a agricultura aumentar, vai começar a derrubar floresta. E não. Né? Nós podemos ainda pegar muito dessas áreas que estão degradadas, reverter ela para a agricultura, e nós conseguimos até dobrar a área da agricultura no Brasil sem derrubar uma árvore. Exatamente, Walter. Nós fizemos um estudo recentemente para o Ministério da Agricultura e identificamos que de toda a área de pastagem degradada do Brasil, cerca de 40 milhões de hectares têm potencial para conversão agrícola. Ou seja, estão em áreas com boa topografia, bons solos, com boa quantidade de chuva, que tem aptidão para ser cultivado com outras safras. Então é uma oportunidade ímpar do Brasil promover uma nova revolução verde, aumentar muito a nossa produção sem derrubar uma árvore sequer. E para que isso aconteça, qual é a tecnologia usada para ter essa revolução verde? Eu acredito piamente na integração lavoura-pecuária-floresta, como o Walter disse. Para quem não é tão familiarizado, você consegue cultivar a soja, às vezes até o milho, o pasto, o boi e uma árvore dentro de uma mesma área no mesmo ano. A gente faz um paralelo com a indústria para ficar mais fácil. É como se em outubro uma fábrica de tecelagem produzisse ternos. Em janeiro ela produzisse camisas, que seria os milho e a soja. Mas a terceira cultura seria um pasto, que não tem nada a ver com as demais. Então era como se ela produzisse meia depois no inverno. E ainda o eucalipto no meio desse tempo é como se estivesse produzindo vestido de noiva ao longo do ano inteiro. Então são atividades muito complexas que demandam muito tecnologia para os produtores rurais. Não é tão fácil se adequar a isso, mas a ciência mostra que é possível. Na verdade é para a gente aproveitar o território, né, o pasto e produzir diferentes produtos, né? No caso a pecuária, no caso os vegetais, né? Tudo necessário, inclusive, para a nossa sobrevivência. E nossa conversa hoje aqui é justamente para entender essa relação e o uso dos fertilizantes para que tudo isso aconteça de forma sustentável e, logicamente, uma produção agrícola otimizada. Continuem nos assistindo, acompanhem nossas redes sociais, curtam, compartilhem, comentem e, logicamente, nos vemos em breve nos próximos episódios. Até mais!